Sejam todos e todas bem-vindas a mais um programa sobre trazer o corpo, fala e mente à vida. Alguns de vocês já se juntaram a nós antes no Cyber Sangha. E como vocês sabem, a gente faz as práticas de 24 horas de lua cheia. Nós temos diferentes ensinamentos de Tenzin Wangyal Rinpoche. O próximo é dia 12 de junho, realizando o pleno potencial de ações positivas, resumindo um pouco o título. Hoje nós temos um diálogo conectado com o tópico da mente, especificamente com o tema da realidade virtual. A realidade virtual pode apoiar a sua prática de meditação? Como você vê, a tecnologia digital, especialmente a realidade virtual, ou VR, tem ficado mais disponível. E a gente vai falar hoje sobre assuntos ligados à realidade virtual, as pesquisas ligadas a esse assunto e de que maneira essas pesquisas podem ajudar para nós, a nós na nossa prática. E é claro, nós temos o Tenzin Wangyal Rinpoche com a gente, o fundador do Cyber Sangha. Como vocês sabem, muitos de vocês sabem, ele foi treinado no monastério Mary na Índia, monastério tibetano, e depois ele veio para o Ocidente e começou a ensinar de muitas maneiras diferentes. E mesmo antes da pandemia, ele começou a perceber que esse meio, a internet, pode ser uma ótima maneira de levar os ensinamentos para pessoas que não podem recebê-los em pessoa, assim que a Cyber Sangha começou. E é claro, com a pandemia isso cresceu ainda mais. E agora a gente tem feito todos esses programas. Então obrigado, Rinpoche, por ter sido tão ativo em nos dar todas essas possibilidades. Então hoje, para essa apresentação, nós temos duas ótimas pessoas. A primeira é a doutora Linda Carlson. Ela é professora de Oncologia Psicossocial no Departamento de Oncologia da Cumming School de Medicina da Universidade de Calgary. Ela é professora adjunta no Departamento de Psicologia. E ela é diretora de pesquisa e trabalha como psicóloga clínica no Departamento de Pesquisa de Recursos Psicossociais no Tom Baker Cancer Center. Ela trabalha lá desde 1997. Ela acabou de voltar de um encontro de uma região próxima de Phoenix. E nós temos olhado, ela tem pesquisado pesquisa baseada em mindfulness, em atenção plena para pacientes com câncer, pacientes oncológicos. E uma das questões que nós temos é como essa pesquisa pode ser feita, se não pessoalmente. Agora, por exemplo, como nós vamos falar mais, na realidade virtual. O Sid Desai, ele é cofundador e CEO do Rocket VR Health, uma companhia de startup que está desenvolvendo prescrição imersiva de terapia digital para abordar necessidades da saúde mental de pacientes com câncer e de sobreviventes. As ideias dele pegam tratamentos validados clinicamente e os transformam em programas de realidade virtual que fornecem cuidado psicossocial para pacientes com câncer. Eu fiquei muito interessado nesse tópico de realidade virtual, baseado em aspectos que ele mostrou quando ele veio até o meu escritório. Então, ambos, obrigado por serem parte desse diálogo. Como eu sempre gosto de começar, eu quero que quem está assistindo conheça vocês como pessoas, para além da profissão. Então, Linda, eu gostaria de começar com você. Que interesse pessoal te trouxe ao campo no qual você se aprofundou tanto e fez um trabalho tão bom? Sim, obrigada, Ali, por me convidar de novo. E Rinpoche, obrigada por estar aqui. Eu vou compartilhar um pouco da minha história. Ela remonta a 1992, quando eu comecei o meu PhD em psicologia clínica. Eu tinha viajado por um ano antes disso e fiquei interessado em aprender sobre diferentes culturas. E eu peguei o livro tibetano do Viver e do Morrer, ele era muito popular naquela época. Foi a primeira coisa que eu li e eu fiquei meio confusa. E aí aconteceu, assim. Esse tópico, o que veio em seguida tem sido a marca da minha carreira. A classe de
psicologia clínica era pequena, tinha só 8 pessoas e uma delas era essa, essa pessoa, esse homem chamado Neil, que era careca, gentil, que falava de uma maneira suave. Ele não era desses alunos tradicionais que dão duro da pós-graduação, que fazem uma carreira. Ele tinha sido um monge da floresta na Tailândia, na linhagem do Ajahn Chah. E tinha voltado para o Ocidente para ser um psicólogo clínico. Mas ele literalmente tinha saído da floresta por 7 anos. E eu pensei, nossa, isso é maravilhoso. Ele falou, bom, se qualquer pessoa quiser aprender meditação, vou ficar feliz de ensinar. Eu disse, eu, por favor, por favor. E aí ele começou a fazer um grupo de prática semanal e ele nos ensinava a meditação para os diferentes alunos da pós-graduação. Foi assim que eu comecei. Eu também comecei a fazer yoga na mesma época, com um professor ou professora maravilhosa, que é da linhagem de Iyengar. E em 1995, uma das pessoas que estavam comigo na sala era familiar com o Jon Kabat-Zinn, tinha familiaridade. Então esse foi um ano de muita atenção plena, 1995. Nessa época eu estudava psicologia da saúde, a ciência da mente, da conexão entre a mente e o corpo, mas eu não treinava ninguém em meditação. Então no final da minha carreira, eu voltei para Calgary e um dos lugares em que eu trabalhava era no centro de câncer, e aí eu encontrei pessoas que tinham interesse em meditação, praticantes de yoga, que realmente queriam encontrar uma maneira de encontrar essas práticas, de oferecer essas práticas para os nossos pacientes que realmente sofriam bastante e tinham esse potencial nós tínhamos o potencial de ensinar para elas. Então eu tinha esse modelo do Jon Kabat-Zinn, eu tinha familiaridade, né, com esse modelo, e eu tenho trabalhado com isso pelos últimos 25 anos. Obrigado, Linda. Obrigado por compartilhar esse trabalho maravilhoso. Cid, deixa eu te perguntar. Você tem essa formação como jovem, você teve esse contato com a meditação, e aí como empreendedor você viu muito além assim de como você poderia usar isso. Como você foi parar nisso através da yoga e aí foi até a realidade virtual, VR? Sim, obrigado por me receber aqui hoje, eu realmente aprecio. A minha jornada foi muito interessante. Eu sempre tive interesse em tecnologia, passei os últimos 14, 15 anos devorando tecnologia e realmente tentando entender tudo que eu poderia sobre tecnologia. Eu meditava, começava e parava por alguns anos e eu sentia realmente os benefícios. E pessoalmente também sentia. Então, usando as técnicas de conexão mente-corpo, de terapias integrativas e aplicando nas minhas práticas formais e informais. Mas era uma coisa difícil de botar em prática para mim. Eu tinha essa questão que é como se fosse é algo que eu não conseguia realmente desenvolver essa técnica, essa habilidade, a um ponto em que eu conseguisse aplicar por conta própria. Então eu dependia de algo formal ou informal, de uma prática. E eu percebi que muitas outras pessoas também tinham essa mesma questão. A meditação ela tem uma curva elevada, íngreme no começo, ela fica mais fácil depois, ao longo do tempo, mas esse início é difícil. Então eu pensei, por que a gente não usa essa tecnologia moderna que nós estamos fazendo, que estão sendo usadas em muitos contextos, e por que não a gente aplica isso ao contexto da meditação? Foi assim que o trabalho começou. Então, a inspiração para esse meu trabalho no VR Health foi o meu pai. Ele faleceu de câncer alguns anos atrás, então observá-lo passar por essa jornada foi muito estressante para mim, foi perturbador. Ele passou por muitas dificuldades, por dor, todo o estresse de ser diagnosticado com câncer. E como você pode imaginar, é um dos eventos mais significativos e traumáticos que uma pessoa pode passar. Então, eu tendo notado a falta de terapias psicossociais da conexão com mente e corpo que poderiam ser ofertadas a ele, eu percebi. Alguém precisa criar algo que ajude os pacientes de câncer e as famílias para que elas passem por esses momentos difíceis. É por isso que a minha empresa foi criada.
A gente realmente trabalha com essas intervenções e as terapias de mindfulness de uma maneira mais acessíveis, usando a gente cria só simplesmente um contexto de realidade virtual. Você se encontra em uma localização bela de natureza e lá você pode praticar a sua meditação para desenvolver as suas habilidades. Nós tivemos na nossa empresa a oportunidade maravilhosa de trabalhar com profissionais e pesquisadores maravilhosos, incluindo a doutora Linda Carlson, e essa tem sido a minha inspiração. Sim, obrigado. Sinto muito pelo seu pai. Nós falamos sobre isso antes. Quando eu estava no MD Anderson, nós tínhamos muitas coisas. A gente explorou um pouquinho a RV, a realidade virtual. Então isso é algo realmente interessante de trazer. Rinpoche, eu estava pensando, desde o jovem você sempre teve interesse em tecnologia. Do que eu me lembro das suas histórias e de Lopan, alguém do Ocidente levou um gravador de fita naquela época e você ficou realmente interessado em usar esse gravador de fita. Eu acho que Lopan, o professor do Rinpoche, você tinha esse interesse profundo na tecnologia, em como ela pode ajudar. E você criou a Cyber Sangha, por exemplo. E mesmo que eu vejo, por exemplo, você traz músicas por meio da tecnologia, é uma maneira de nos imergir, de criar um contexto imersivo pra gente. Então eu gostaria de ouvir sobre qual é o seu interesse, sendo você tão profundamente treinado em meditação, ainda assim ter esse interesse na tecnologia. Em primeiro lugar, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, Sid e Linda. O meu interesse em tecnologia, eu não sei por que eu tenho interesse. Eu só sei que eu tenho interesse. Mas eu vejo, mesmo na época, quando a gente estava crescendo, sendo formados no monastério, nós tínhamos uma conexão profunda com a tradição. Da perspectiva do monastério, você é meio proibido de usar qualquer tecnologia. Até marcadores de texto, quando você está tentando anotar, até o marcador de texto você não deveria usar. Teoricamente você deveria perceber, não fazer algo para aprender depois, marcando. E aí, vindo para o Ocidente, eu vi que tem tantas maneiras pelas quais as pessoas podem se beneficiar, não exatamente do ponto de vista muito tradicional. Tradicionalmente, a tecnologia, assim, em primeiro lugar, tradicionalmente, a meditação não é vista só como um método de resolver problemas ou de liberar doenças. É baseada o objetivo da meditação tradicionalmente é transcender a ignorância fundamentalmente, atingir o estado de Buda. Então, o motivo pelo qual nós meditamos tradicionalmente é completamente diferente. E pessoalmente, quando eu vim para o Ocidente, ensinando no Ocidente por todos esses anos, eu percebi, de qualquer maneira que você puder ajudar quem quer que precise, da maneira que precise, a gente não deveria perder essa oportunidade. A gente não deveria ter essa ideia muito forte de algo, porque com essa ideia muito forte você perde a oportunidade de ajudar. E aí a pessoa não vai se juntar a você, porque elas não estão interessadas em iluminação. Elas estão interessadas em ter menos sofrimento ligado ao divórcio delas, por exemplo. Ou administrar a dor delas no processo de quimioterapia, algo assim. Ou talvez conseguir lidar um pouco melhor com as situações da vida, não ficar tão estressada. Então eu penso, a tecnologia, música, poesia ajudam, a ciência ajuda, a dança ajuda. O que quer que ajude, vamos oferecer para elas e fazer. E deixe que elas decidam a jornada delas, em vez de eu decidir qual vai ser a jornada delas e o que elas deveriam aprender. Eu posso comentar isso? Rinpoche, eu aprecio o que você disse. Com as pessoas com quem eu trabalhei ao longo dos anos, pessoas vivendo com câncer, muitas delas vêm porque elas querem o alívio do sofrimento, da dor.
E aí, quando elas praticam por muitos anos, é o que elas dizem. O que eu obtive vai muito além do que eu estava buscando antes. É uma autotranscendência, é uma conexão com algo mais amplo, a dissolução do ego, esse nível, essas coisas mais elevadas, esses conceitos mais elevados. As pessoas saem dessa... Elas emergem, elas vão além do que a gente esperava inicialmente. Então é interessante ver como as pessoas gravitam nessa direção. Na direção última, independente do que seja o motivo inicial. Obrigado, Linda. Eu ia perguntar por isso, porque eu penso que é realmente fabuloso se a gente puder falar para quem está ouvindo. Primeiro, como você criou a adaptação do Mindfulness Based Stress Reduction, né, o programa do Kabat-Zinn, para pacientes com câncer. Além disso, essas outras pérolas que surgem pelo caminho. Você fez análises quantitativas, mas também fez análises qualitativas. E eu me pergunto quais são as experiências. Isso acontece 10 vezes, acontece umas 7 vezes de surgirem outras coisas no caminho. Então, se você quiser compartilhar o que aconteceu em todos esses anos, antes ainda da gente entrar na realidade virtual. No primeiríssimo estudo que a gente fez, a gente não tinha ideia, porque essa pesquisa não tinha sido feita ainda de meditação com pacientes com câncer. Então, as pessoas que tinham tido diagnóstico com câncer tinham 89 pessoas com diferentes tipos de câncer, diferentes níveis de severidade. E nós fizemos os questionários. Mas o efeito, a magnitude, foi muito maior do que a gente imaginou que seria. Foi bem espantoso, eu fiquei chocada um pouco. Com os tipos de coisas que as pessoas disseram que melhorou o humor delas, elas tinham menos raiva, menos tensões, estavam menos preocupadas. Todas essas coisas que você poderia esperar. Isso nos deu uma dica de que, então a gente está em algum caminho. Então, quando a gente aprofundou essa pesquisa, a gente começou a fazer mais essas entrevistas e conversar com as pessoas. Como foi para você? O que te motiva a continuar voltando? Inicialmente a gente tinha um programa de 8 semanas, mas a gente tinha também um grupo para pessoas da pós-graduação. Então todo mundo que tivesse participado das 8 semanas poderia também chegar para o grupo que estuda com frequência, para o grupo semanal. Então a gente também estudava, né, a resposta ao estresse, a conexão de mente e corpo, mas a gente explorava a conexão entre a yoga gentil, do movimento com atenção plena, e meditações formais, por exemplo, escaneamento corporal, e depois passávamos para meditação sentada, de atenção plena à respiração, depois bondade amorosa, alguma imagem como meditação da montanha, consciência aberta. Então tinha todo um vasto leque de técnicas que elas podiam usar durante as 8 semanas. Mesmo nessas 8 semanas as pessoas falavam como foi transformador para elas. A gente fala das atitudes, né? Sobre deixar ir, sobre não apego. Falávamos sobre como a única certeza da vida era a mudança constante. Então a primeira nova verdade, mas não com esse nome, né? Mas a gente passava esse conceito. Como agarrar e tentar afastar causa o sofrimento, precisar que as coisas sejam diferentes de como elas são. Então a gente introduziu esse elemento de aceitação que produziu um grande alívio para as pessoas que viram que poderiam se acomodar na sua experiência, repousar na sua experiência. Então isso trouxe uma liberação dessa busca, por exemplo, dessa ideia de ser um paciente perfeito de câncer, ou de ter a responsabilidade de curar a doença delas. Elas viram, elas podiam deixar ir todas essas coisas externas que estão fora do controle e focar no que elas poderiam de fato fazer. Isso é empoderador nesse sentido, usar as ferramentas e técnicas que elas poderiam aplicar. Então a gente fala desse conceito, a gente usa termos como espiritualidade para crescimento pós-traumático. Espiritualidade é espontaneamente se sentir conectado a algo maior do que você. Então não necessariamente religiosidade, era a igreja, coisas assim. Mas as pessoas com espiritualidade se sentiam menos separadas, mais conectadas. Então essa ideia do que nós chamamos do crescimento pós-traumático tem muito a ver com espiritualidade. Tem a ver com pegar algo que é
traumático como um catalisador de olhar. Bom, mas olhe para a sua vida. Como eu estou vivendo a minha vida? Isso está me servindo bem? O modo de viver a minha vida? Então, a pessoa, quando ela recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, ela pode ter que separar um tempo para refletir sobre como ela está vivendo a vida, incluindo o tópico da mortalidade, né? Então a pessoa vê, bom, eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, como eu quero gastar esse tempo, usar esse tempo, quais são meus valores, o que é importante para mim, o que me traz propósito e significado, como eu posso viver autenticamente. Essas são mudanças grandes, transformadoras, que a gente vê que são disparadas por essas práticas muito padrões de meditação, muito simples. Então é muito profundo, na verdade. Bela, então vocês usavam também os questionários qualitativos. Sim, a gente fazia esses questionários, a gente perguntava sobre esse crescimento pós-traumático e a gente via melhoras significativas de uma magnitude que não é por acaso. Realmente tem a ver com as práticas e com o programa. A gente viu isso nos questionários, nas entrevistas. E, adicionalmente, as pessoas acham interessante que a gente também tenha visto no corpo os diferentes biomarcadores, por exemplo, que estavam presentes. A gente pegava saliva, amostras de sangue, a gente colocava as pessoas nas máquinas de monitoramento do coração e a gente via essas mudanças no nível fixo também. Então a gente vê que as práticas afetam também dentro da pele, para dentro da pele. Então a gente colocava os monitoradores na atividade cerebral, também a gente também via mudanças lá. Não era só na experiência fenomenológica, afetava também o corpo. Você gostaria de compartilhar algum desses resultados? Algum que venha à mente? Bom, especificamente a gente olhou para os hormônios de estresse, como o cortisol, e a gente via os padrões de cortisol ao longo do dia, porque são muito variáveis esses padrões. Então tem um pico quando você acorda, desce durante o dia, está baixo à noite para que você possa dormir bem. E as pessoas que têm doenças têm padrões perturbados, que são padrões em que não tem muita mudança ao longo do dia. E a gente viu as mudanças em que as pessoas passaram para esse padrão mais saudável de secreção de cortisol. Outro fator é a pressão sanguínea. Pessoas que tinham um padrão alto, a gente colocou monitores neles e eles mediam a pressão sanguínea semanalmente. Desculpa, meu telefone está tocando, mas ele está distante, não tenho como ir lá desligar. Então, no fim de semana já tinha caído um pouco a pressão sanguínea. Então, no final, a gente viu também, tinha uma mudança na pressão sanguínea, uma melhoria. Então, isso é muito maravilhoso também. E o que a mídia realmente gosta é quando a gente gosta... Eu não sei traduzir isso. É algo no DNA que mostra o envelhecimento da célula. E aí, eles indicam o risco de doenças, várias doenças. O que a gente pode mostrar com esses marcadores ao longo do tempo, só nesse período de 8 semanas, é que as pessoas que estavam praticando a meditação, não houve uma mudança nesses marcadores, e para as pessoas que não estavam meditando, eles ficaram menores. Então a gente indica que tem uma mudança também nos reguladores do envelhecimento das células. Mas eu fico mais empolgada com o que as pessoas dizem e como elas se sentem do que com o que realmente está acontecendo no corpo. Mas muitas pessoas também ficam fascinadas com isso. A gente teve uma outra convidada também, que pesquisou nessa área, aqui nesses diálogos. Ela fez essas pesquisas também. Você fez os estudos tradicionais também. Você fez algumas coisas online, né? Antes a gente fazia mais pessoalmente. E você é uma das pioneiras de fazer isso de maneira remota, já que as pessoas não poderiam ir para o hospital ou para o espaço de cuidado em que elas iam, então elas podiam fazer de maneira remota. E você teve descobertas interessantes nesse processo. Se você puder falar sobre a diferença de fazer coisas remotamente em vez de distante, agora isso é mais relevante ainda, né? As pessoas que começaram a fazer as conferências de vídeo, porque eu fiquei preocupado aqui, bom, as pessoas que só podiam ir presencialmente, eram só as pessoas que moravam na mesma cidade,
Talvez a gente não teria pessoas com muito treinamento para facilitar esses experimentos, não seria possível acessá-las, e as pessoas que moravam em outros lugares não teriam como pagar tanto pelas viagens e pela trajetória toda mesmo. Então a gente fez esse estudo em 2011, ainda antes do Zoom estar tão disponível. Então a gente já fez esse formato de webinar. Então a gente tentava replicar a experiência pessoal online. Eram sessões ao vivo, síncronas, as pessoas se reuniam em grupos, igual a gente faz numa conferência do Zoom. E tinha um professor ou professora treinada lá. Não era um grupo grande, talvez 70 pacientes. E algumas pessoas fizeram um programa online, outras fizeram depois. Tinha um grupo esperando e o outro fazendo, a gente comparava se tinha uma diferença entre eles. Então, era uma província grande no Canadá em que muitas pessoas moravam a muitas horas, né, do centro de tratamento de câncer. Então, as pessoas faziam em casa, num ambiente em que elas estivessem conectadas e em que elas poderiam sentir os benefícios na mesma medida. E agora pelo Zoom tem sido assim também, elas se engajam, se sentem conectadas com as outras pessoas. Parece até que a taxa de atendimento das pessoas, a frequência de participação é melhor até, já que elas podem fazer de casa. E os resultados foram similares, né? Tudo que a gente mensura, os resultados foram similares. E a gente viu, uau, a gente realmente tem como usar a tecnologia para chegar em muitas pessoas diferentes. Isso no programa online. E depois disso a gente desenvolveu um aplicativo também. Se eu puder falar um pouquinho a respeito. Então isso levou ao desenvolvimento do aplicativo. Então a gente estava tentando tornar esse programa acessível a muitos pacientes. Em Canadá a gente tem um programa de saúde pública em que todos os tratamentos de câncer não são pagos, são gratuitos. Mas a gente estava tentando que as pessoas pudessem cobrir os custos do programa online, que pelo que eu entendi é diferente. E as pessoas não queriam pagar muito, porque era caro. Então eu fiquei frustrado. Eu pensei, bom, já sei, então eu vou conseguir fazer gratuito. E vocês não vão conseguir falar não para algo que é gratuito. Então eu entrei em contato com uma companhia que desenvolvia aplicativos de Toronto, e elas tinham já um aplicativo de mindfulness. E a gente estava usando a gente estava com essa questão de, bom, como a gente pode pegar isso tudo que a gente faz pessoalmente e transformar em diferentes tecnologias. A gente foi em um estúdio, gravamos alguns dos diálogos. Eu e o outro instrutor chamado Michael Speca, algo assim. Speca. Então a gente fez essa jornada, que era um aplicativo chamado Mindfulness Based, alguma coisa ligada a sobreviventes do câncer, desculpe, eu não peguei exatamente o nome. Então a gente fez, seguindo um modelo parecido com o programa, a gente fez como um aplicativo com 27 trilhas diferentes, e a gente tornou isso disponível. Nós temos testado esse aplicativo nos últimos 5, 10 anos, e ele tem mostrado alguns benefícios preliminares, e a gente vai fazer um experimento em breve, maior, mais amplo, para ver se ele também mostra benefícios nesse experimento mais amplo. Então essas são algumas das coisas que a gente tem testado também. Sim, é maravilhoso que a gente possa oferecer gratuitamente. Então, minha saudação a você por investir nisso. Tornar isso possível. Sid, você falou sobre a história do seu pai e as dificuldades de algumas pessoas para fazer a meditação. Por que a realidade virtual? Por que não um outro aplicativo, por exemplo? Por que você decidiu usar a realidade virtual? Essa é uma boa pergunta, Ali. Uma das coisas que nós fizemos quando nós começamos a companhia, a intenção inicial é que a gente ia fazer um programa de terapia digital entregue por celular. Após algumas entrevistas com pacientes de câncer e oncologistas da região nordeste, a gente percebeu que o uso de aplicativos tende a ser muito baixo. E um motivo é que quando você começa a usar o telefone para fazer a terapia, pode entrar uma ligação, uma notificação. Então o aplicativo sempre está competindo com os aplicativos de dopamina, Facebook, Instagram. As pessoas puxam a sua atenção, né? Então é muito fácil que as pessoas
que as pessoas acabem não usando o aplicativo se ele é feito de um jeito entediante, que ele não é feito de uma maneira chata, já que ele está competindo com outras coisas que chamam muito a atenção. Então essa foi realmente a razão pela qual a realidade virtual pareceu essa tecnologia que mudaria realmente as circunstâncias. Quando você coloca o fone de ouvido, você realmente é transferido para esse mundo maravilhoso e todos os lugares que nós estamos fazendo no nosso aplicativo realmente são lugares de natureza. Então imagine se colocando um aplicativo, ligando e se vendo em uma floresta de bambus. O contexto realmente é diferente. Não tem um aplicativo que possa provocar uma disrupção na sua atenção. E porque o seu cérebro só consegue estar em um lugar por vez, você realmente sente que está em uma realidade diferente. Então a constelação de neurônios que estão sendo disparados no seu cérebro, quando você está nesse belo ambiente, é uma constelação totalmente diferente da qual você vai se engajar quando você está sentado na sua casa olhando para um celular. Você ainda vê na periferia coisas que estão acontecendo na sua casa ou no seu quarto do hospital, por exemplo. Então, um dos grandes impelidores para usar a realidade virtual foi a possibilidade de transportar para esse belo espaço diferente. A gente tem um projeto diferente sendo feito com esse hospital em Boston, com pacientes de câncer que passaram um mês no quarto de hospital. Então eles fazem isso que é chamado de um transplante de células tronco, e quando eles fazem esse processo eles não conseguem sair do quarto por um mês. Então mesmo que você use aplicativos, você ainda vê perifericamente o que está acontecendo. Com a realidade virtual, a gente convida a pessoa a um espaço diferente. Então eu sinto que esse espaço é muito poderoso. Além disso, uma vantagem que nós temos é que a gente consegue entrar em conexão com certas emoções, sugerir certas emoções. Quando você está nesse belo espaço, ele dispara neurônios que são ligados à sensação de realmente estar lá. Então isso realmente cria emoções favoráveis, né, disparadas pelo seu cérebro. Então um dos motivos é porque o nosso cérebro processa 50% das informações aproximadamente por meio do nosso córtex virtual. Então tem milhões de pistas visuais que entram pela sua visão e, portanto, o que você está vendo afeta muito as suas estruturas. Usa a neuroplasticidade de uma maneira muito poderosa. Então esse é um dos poucos motivos pelos quais a realidade virtual é muito poderosa. Eu acho que todo mundo que tentou a realidade virtual pela primeira vez, elas ficam: meu Deus, isso é muito bonito, eu não consigo acreditar que eu não estou aqui. Essa é a sensação que nós queremos invocar quando as pessoas aprendem a meditar e passam por certos programas terapêuticos nessas realidades virtuais. Obrigado, Cid. Rinpoche, nas nossas práticas eu estava pensando aqui, nós temos muitas visualizações. Eu nunca te perguntei, Rinpoche, eu não sei se você chegou a tentar um dispositivo de realidade virtual. Você acha que isso seria útil para visualizações? Esse tipo de apoio que o Cid mencionou? É uma pergunta difícil. Primeiro eu queria perguntar, Cid, você tem um dispositivo aí na sua frente? Eu posso ir ali pegar? Se você me der um segundo, eu vou pegar. Porque eu queria ver o tamanho dele. Porque às vezes eles são grandes. Tá, porque às vezes ele é grande, ok? Ele é totalmente sem fios. Eu posso colocar como se eu colocasse um capacete de bicicleta e eu estou em um mundo diferente agora. Segunda pergunta. As imagens são mais de natureza. Sim, você pode criar qualquer imagem que você queira. Quase sempre a gente usa ligado. Os usos são de jogos. As motivações terapêuticas ainda estão em segundo lugar. Então a gente já existem pesquisas ligadas a usar a realidade virtual para síndrome de estresse pós-traumático. E as pessoas colocam esse headset ali
E, por exemplo, as pessoas tratam queimaduras, também tem pesquisas feitas assim, e elas são transportadas por uma paisagem ligada a gelo, a coisas frias. Isso teve efeitos muito poderosos, tal como se as pessoas estivessem tomando opioides. Então, outras companhias, né, estão usando isso no contexto de jogos. A gente está fazendo mais no contexto terapêutico. Alex, eu não lembro o nome, né, respondendo a sua pergunta, mas tem alguém na Espanha? Era em algum lugar da Espanha, não me lembro onde, mas uma das pesquisas que estavam fazendo lá era de realidade virtual, mas todo o quarto tinha tinha ambientes diferentes, ambientes musicais para diferentes faixas etárias. Eu já tentei isso aí na Espanha. A pergunta sobre o quão benéfico é, inclusive fisiologicamente, bom, como ele falou, 50% da informação nos seus cérebros tem uma fonte visual, então, sem dúvidas, tem benefícios. Mas como um praticante do Dharma, a gente sempre pensa também desse ângulo. Quando você falou do videogame, eu já tenho uma reação negativa de cara, porque eu tenho um filho adolescente. Mas é claro, você pode ter diferentes jogos. Então eu ficaria muito interessado em saber mais. Um dos pontos que eu gostaria de adicionar, Rinpoche, você falou sobre os videogames, né? Não são todos os videogames que têm o poder de mudar o seu cérebro assim. A gente sabe que todos os videogames mudam a estrutura cerebral. Alguns mudam para pior, mas você pode pensar que a gente faça essas intervenções que mudem a estrutura do seu cérebro de uma maneira que apoie o seu crescimento e o seu bem-estar. E a mesma tecnologia pode ser usada para o bem. Sim. E Sid, eu estava pensando sobre isso de uma perspectiva da prática, de um praticante, uma praticante. Se você quiser visualizar uma deidade em particular, ou o nosso corpo sutil, isso é algo que poderia ser feito através da realidade virtual? Sim, você pode projetar e criar o que quer que você queira dentro de uma realidade virtual, de uma experiência dessas. Então eu falei dessas localizações baseadas na natureza. Uma das experiências que nós estamos desenhando é para meditações de bondade amorosa, em que você pode realmente visualizar não só a pessoa para quem você quer gerar compaixão na realidade virtual, mas também trazer as imagens delas na realidade virtual e criar experiências interativas em que você possa direcionar alguma energia por meio dessas órbitas mágicas para essa pessoa. Isso é uma coisa que você não pode fazer com a visualização, ou melhor, você pode, mas é uma prática muito difícil. Na realidade virtual você pode criar esses momentos mágicos. Como você estava mencionando, Alia, você pode criar e projetar um corpo. A gente estava fazendo, uma das coisas que nós estávamos fazendo, como a Linda Carlson mencionou, os estudos dela, eu acho que é conectado com os estudos dela, você pode direcionar as órbitas para a parte do corpo que está experienciando dor e meditar com isso. E eu acho que é um método muito poderoso para realmente ativar algumas dessas estruturas no cérebro. Ótimo. Então, Linda, eu queria te perguntar, por que você escolheu a realidade virtual? E se puder nos contar um pouco das coisas que o Sid compartilhou, algumas das práticas que você tem feito, por exemplo, que não poderiam ter sido feitas sem a realidade virtual. Até para deixar claro, eu sou totalmente cética sobre a realidade virtual. Eu não fui até ela. O que realmente aconteceu é que tinha um ou uma paciente que tinha dor crônica severa ligada à doença dele. E o que uma das colegas falou é que ele era uma pessoa ligada à engenharia, ele tinha criado a sua experiência de realidade virtual. E ele percebeu que realmente aliviou a dor dele.
E o que ele fez foi gerar imagens que eram significativas para ele, pessoalmente. Lugares em que ele foi, as pessoas da vida dele, essas coisas. E ele percebeu que isso ajudava a realmente tirá-lo dessa paisagem de dor. Então ela me conectou com ele e ele disse, olha, eu quero tornar isso disponível para pacientes. A gente pode, e eu disse, bom, a gente pode fazer esses estudos e ver se é útil para pessoas como você, que estão experienciando a dor. Então a gente começou a desenvolver como seriam essas experiências, porque não dá para pessoalizar a realidade virtual para cada pessoa, porque demoraria eternamente, demora muito criar essas experiências. Então eu vejo um valor para distração, por exemplo. Como os procedimentos de dor, por exemplo, o Cid estava falando sobre tirar os band-aids, né, os curativos das pessoas que estão com a dor. A gente transfere as pessoas para outras paisagens. Mas será que a gente pode realmente usar a meditação da atenção plena? Então, em vez de distrair o paciente, o objetivo fosse engajar realmente o paciente no momento, incluindo aumentar a capacidade da pessoa ficar imersiva e por meio disso aliviar a dor. Então, para isso, eu escrevi 7 scripts de meditação focadas especificamente no que a gente estava fazendo para aliviar a dor das pessoas nesse problema normal de atenção plena. E aí eu passei para o Cid. Então eu pensei, por exemplo, eu queria ter uma meditação da montanha. Bom, então a gente precisa de uma montanha boa para fazer essa meditação. Então, uma meditação para lidar com a dor, aí poderia ser uma cachoeira, alguma coisa assim. E aí a gente passou para a equipe dele e falou, bom, veja o que vocês podem fazer. E outra coisa, eu nem consigo ver a realidade virtual. O meu cérebro não vê a realidade virtual. Porque eu nasci, se eu entendi, os olhos dela eram cruzados, né? Era vesga, se eu entendi. Então, por alguns anos, eu era pequena, então isso afetou... Isso nem está nos olhos, né? Está no cérebro. Então, o meu olho não desenvolveu essa capacidade de ver a realidade virtual adequadamente. As intervenções que... eu conseguia ver antes de colocar os óculos, mas depois que eu botava eu não conseguia. Então eu tive que ver desse jeito de fora, né? Eu não tenho a experiência da imersão. Então eu estava realmente curiosa para ver. Então toda uma parte do nosso estudo é sobre o quão factível é. A gente quer saber se as pessoas conseguem administrar, né? Então é assim que surgiram esses estudos. É maravilhoso. Obrigado por compartilhar. É muito tocante. Ainda mais... Interessante, né? Que você mesmo não consegue ver, né? Então, bom, o meu estudo de mestrado, o Zen Katani, algo assim, é que ele está fazendo esse estudo. É um estudo do quão factível é. Então, nós temos pacientes oncológicos que estão experienciando dor. E eles têm que fazer eles fazem diariamente, eles anotam diariamente no diário as experiências delas, respondem os questionários sobre dor. Nós estamos medindo de várias maneiras os resultados. E aí o que tem sido mais interessante é que o Zen Gajani, que está ali, então talvez a gente poderia passar para ele. Bem-vindo. Tem sido interessante. Nós temos 8 dispositivos que testam participantes. E a gente acabou de terminar a primeira rodada. Então as pessoas fazem esse curso de 6 semanas. E nós temos entrevistas semestrais posteriores. O que nós tentamos entender é como os pacientes experienciam todo esse estudo. Tem sido realmente interessante alguns temas centrais que surgem com frequência entre os participantes. Um é ver quais ambientes foram realmente efetivos na meditação. E foram ambientes que dos quais eles tinham memórias pessoais. Por exemplo, uma senhora, uma pessoa, gostava de fazer trilhas nas montanhas e agora, devido ao câncer, ela não conseguia sair tanto. Então, usando esse headset,
ela conseguia ir a belas montanhas no ambiente virtual, ela realmente conseguia acessar e isso ajudava a meditação dela, criava efeitos positivos, efeitos de cura. Isso tem sido um tema comum que ressurge, a conexão pessoal. Outra coisa é o que chamam de momentos mágicos. As pessoas realmente respondem a isso. São interações que você não consegue ter na realidade normal. Mas um exemplo na meditação é que nós tínhamos algo semelhante a raios de sol que vinham até a pessoa. Isso gerava sensações interessantes no corpo e tem sido realmente popular com os nossos participantes. E essa é uma forma específica da cura, uma meditação específica de cura da dor. Tem esse áudio guiado que passa junto com as imagens, que é ligado a sentir esse calor do sol, como se fosse atravessando todo o corpo, como fosse um escaneamento corporal. E é realmente legal, então esse raio do sol realmente vem. Alex, quando a gente falou da pergunta do Alex, quando ele falou dessas meditações de cura, é bem assim, né? Você imagina esses raios de luz descendo, mas às vezes é difícil visualizar, porque é difícil visualizar, né? Mas se você realmente puder sentir, deve ser realmente legal. É interessante ver que tem tido bons resultados. Linda, nos bastidores... O Zen, eu não sei se ele terminou, acho que ele ainda estava continuando. Assim, outro tema interessante é que o que realmente vai tornar esse dispositivo útil para as pessoas é se nós pudermos adaptar às necessidades pessoais da pessoa. Uma pessoa pode ter talvez só 5 minutos para fazer a meditação, outras vão ter 10, 15, meia hora. Então, um participante inicial, por exemplo, vai ter necessidades diferentes de uma pessoa que já tem mais experiência. Então, essa pessoa começou fazendo sessões breves e depois ela pode querer fazer uma prática mais longa. Então, dar mais opções para que as pessoas possam escolher a meditação delas, isso realmente vai tornar as meditações mais efetivas e mais benéficas. Porque todos nós, as diferentes pessoas, temos necessidades diferentes. Então, poder programar para ficar adequado às necessidades das pessoas é importante. Uma coisa interessante, eu estava olhando as transcrições e a pessoa fez a meditação da montanha e disse, essa não funcionou tanto para mim. Aí a outra pessoa falou, nossa, a meditação da montanha foi maravilhosa, eu me senti muito conectada, muito calma. Então, só de ter um gostinho assim, a gente realmente viu que não vai ser que um único jeito funciona, né? Então, uma pergunta para o Sid qual é o jeito mais fácil de pessoalizar, de adequar as pessoas? Bom, uma das coisas, assim, o que a gente realmente quer é criar um jeito que fique customizado, e uma das coisas é criar como se fosse uma biblioteca de conteúdos. Então a gente faz uma etapa, por exemplo, de cada meditação que seja de uma etapa de aprendizado. Então a gente não quer que seja só um aplicativo de meditação, a gente quer que as pessoas aprendam a fazer a meditação, que elas entendam como o sistema nervoso simpático delas funciona. Depois a gente quer fazer esses momentos de intervenção, que seriam os momentos mágicos, por assim dizer, e a terceira etapa seria a meditação. Então a gente está criando como uma biblioteca, né? Como se fosse o Netflix das meditações, para que as pessoas possam, em última instância, selecionar. Então a pessoa percebe, bom, para mim funciona melhor numa paisagem de praia ou numa paisagem de montanha, que elas possam fazer essa escolha. A segunda pergunta é para você, mas qualquer pessoa pode perguntar. Então, quando a gente pergunta sobre a realidade virtual, se a gente pensar, tudo é uma realidade virtual. A gente não precisa criar outra, a gente já está vivendo em uma realidade virtual. Tudo que a gente está vendo, a gente criou. Então, no Dharma, sempre que a gente está ensinando algo, o objetivo não é ficar apegado ao que você gosta. A
A gente está tentando superar o que você não gosta. Como a realidade virtual pode exercer um papel e nos ajudar a lidar com o que a gente não gosta, em vez de só tentar trazer as memórias do que você já gosta e ficar mais apegado? Eu acho que da nossa perspectiva o que a gente está fazendo é treinar o cérebro da pessoa a praticar a experiência do conforto em momentos de desconforto. O ângulo aqui não é afastar o desconforto e só se abrir para o que é uma experiência que você aprecia na vida. A ideia aqui é como criar a resiliência, inclusive nas estruturas neurais do seu cérebro, te permitir estar nos momentos desconfortáveis. Uma das analogias que eu aprendi nas minhas leituras é pensar na mente como um céu. Então, quando você deita na grama e olha para o céu, tem as belas nuvens, as árvores, os pássaros, isso está na sua visão periférica. A partir do momento em que a gente possa ficar na paisagem e não se enganchar com algo específico na paisagem, esse é o objetivo. Eu penso que com a realidade virtual a gente pode treinar as pessoas a desenvolver essa perspectiva de observador, não só da perspectiva participadora, né? Como se ensina no budismo com frequência. Se eu puder fazer mais uma pergunta para a Linda. Mais cedo, quando a Linda estava falando sobre essa ideia da qual eu gosto muito, né? Que são pacientes de câncer que vão fazer as terapias e são pessoas que estão lidando com muita dor. O Alia também lidou com isso, né, no MD Anderson. Então, as pessoas que vêm de diferentes contextos. Algumas dessas pessoas não são praticantes. Mas como você disse, de alguma maneira, todas elas estão lidando com sofrimentos. Ainda que nós estejamos sofrendo de maneiras diferentes, mas elas estão lidando de uma maneira mais intensa com o sofrimento, com a dor, com a doença e até com a morte. Quando você está lidando com esses processos, a sua capacidade de lidar, a sua habilidade para lidar te ajuda a transcender, a ir além da dor. Então, é claro, o objetivo é que a pessoa possa ultrapassar a doença. Mas o resultado às vezes elas acabam descobrindo algo maior do que a dor, né? O que eu chamo da identidade de dor. A pessoa acaba descobrindo que tem algo maior do que todas essas histórias. Mas o quanto dessas pesquisas... Uma maneira seria não influenciar a prática, seria deixá-las fazer a prática, ou de outra maneira é, mesmo uma conversa bem leve. Por exemplo, uma conversa que encoraje a pessoa a ir além da dor. Eu não sei o quanto vocês fazem, né, essa interferência também por meio das conversas. Sim, nós fazemos isso. A abordagem seria mais essa última que você citou. Essa abordagem de encarar a dor e ir na direção da dor e ver a dor como um catalisador para esses outros estados de consciência. No nosso programa normal, a gente passa bastante tempo juntos ensinando. A gente usa coisas que surgem como uma oportunidade de diálogo e investigação. Então tem pessoas que estão em dificuldades com a dor. Qualquer que seja o obstáculo, a gente trabalha explicitamente com isso no programa. Com as meditações guiadas, eu estou tentando pensar, eu trabalhei um pouco com esses áudios também, conduzindo, porque eu acho que esse conceito, a gente introduz essa ideia, né, de que nós somos além da nossa experiência momentânea, essa ideia da consciência mais ampla. A gente tenta inserir isso, sim, eu diria que em todas as práticas, provavelmente. É como nós administramos a dor. No começo eu estava um pouco cética sobre a realidade virtual. Eu gosto de dizer isso, porque a gente não está tentando só agarrar a mais uma experiência agradável, porque eu estava relutante também sobre isso. Porque eu senti com as práticas de mindfulness, de consciência, você está trabalhando com o que está no seu campo de consciência. Experiências agradáveis, desagradáveis, neutras, tudo deveria poder ser aceito. Senão você pode se agarrar, sim, a algumas experiências agradáveis e tentar afastar as desagradáveis.
se reconciliar com as diferentes experiências é algo que está também presente para mim. Eu acho que no final das contas a questão não é tanto sobre o que cada disciplina quer. É sobre o que as pessoas lá conseguem levar para a sua vida. Eu acho que tudo se resume a isso. Então vou ter muitas pessoas que só vão conseguir fazer a meditação da realidade virtual e não vão para nenhuma outra meditação. É importante que essas pessoas também tenham a chance de praticar. É o que eu chamo da rodinha de bicicleta. Então as pessoas que não estão familiarizadas com a meditação, essa talvez seja a oportunidade delas. E aí elas começam a fazer as mudanças no cérebro, e aí com o tempo a gente tipo a rodinha da bicicleta. Sabem aquela rodinha de trás, não as rodas maiores. Então o objetivo é que no futuro a pessoa consiga ter mais autonomia, para que você não passe tanto tempo depois com o aplicativo dessa realidade virtual. Então você seja encorajado a fechar os olhos na experiência, para que ao longo do tempo você consiga usar esse músculo, essa habilidade que você desenvolveu inicialmente com a realidade virtual, e você possa usar essa habilidade também fora da realidade virtual. Então, a gente vai criando vários aplicativos e vários métodos para que depois elas nem precisem usar. Sim. Então essas meditações e as práticas, se a gente puder fazer sem depender de nenhum dispositivo, de nenhuma ferramenta, é melhor. A gente vai ter atingido o nosso objetivo. Você fez um ponto muito bom, Cid. Uma participante gostava de fazer a meditação do lado de fora. Mas durante o inverno, em Calgary, fica bem frio, né? Por causa das montanhas. Então ela percebeu, ela começou fazendo em março, no inverno. Em março, né, ela fazia com o dispositivo, mas aí durante a primavera ela se pegou usando menos o dispositivo. Isso é ótimo. Linda, você estava mencionando antes, fora das câmeras, das suas pesquisas qualitativas. Tem algo nelas que você possa compartilhar? Essas são basicamente as entrevistas que o Zen tem conduzido sobre realidade virtual. Então ele pode ter mais a dizer sobre isso, mas esses são todos os dados. Eu não sei tanto sobre os dados quantitativos. Eu sempre foco na dor. E o aspecto qualitativo é mais focado na experiência. Então, se o Zen puder falar sobre a dor mais especificamente. Bom, elas falavam sobre como elas administraram melhor a dor, especialmente naqueles ambientes em que tinha mais ressonância com a experiência delas em primeira pessoa. Mas tinha uma variação maior entre os participantes do que no tipo de abordagem que eu mencionei anteriormente. Então, como era um estudo físico, a pessoa pode estar ou não com tratamento ativo, tem diferentes de câncer, diferentes tipos de dor, portanto também diferentes tipos de efetividade. Mas tinha uma média de melhorias na administração da dor, pelo menos em alguma maneira tinha uma melhoria. A gente está mais ou menos no meio do caminho na coleção de dados, coletando os dados. As pessoas da comunidade, de pessoas com câncer que queiram se juntar à pesquisa, ao estudo, a gente gostaria de aumentar. Tem cerca de 24 pessoas e talvez agora a gente gostaria de ampliar para cerca de 32. Então tem muitas dores ligadas a diferentes tipos de dor. Tem dores causadas pela quimioterapia, que mata, que danifica as conexões nervosas nas mãos e dos pés. Então tem outros tipos de formas de mindfulness também que possam ser usadas, mas a dor é realmente um dos sintomas mais difíceis de administrar. Então a gente está usando os nossos melhores recursos aqui. Eu não vou ficar tão surpreendida se não tiver um efeito muito grande na dor. Então a gente tinha muitas respostas do tipo, bom, gostei, mas não teve tanto efeito na minha dor.
Então, essas respostas vão realmente afetar na nossa decisão do que fazer em seguida. Outra coisa que eu gosto de dizer é que, como a Linda mencionou, é que a dor é muito complexa. Então, nós fizemos houve aquelas experiências com pessoas com membros fantasmas que sentiam dor, mas visualizando a dor delas, elas conseguiam sentir menos dor, né? Bom, houve essa pesquisa. E na realidade virtual, a gente consegue ver a nossa própria mão na realidade virtual. Isso pode criar essa conexão neural e a gente consegue criar as experiências em que a gente toca os seus dedos na vida real e replicar na realidade virtual. Portanto, a gente poderia criar algo também para pessoas com membros fantasmas. Ele também poderia incluir também coisas como aromaterapia, para incluir outros sentidos também, porque ambientes com riqueza sensorial também nos engajam mais. Então talvez a gente poderia introduzir também aromaterapia junto com a realidade virtual. A gente poderia incluir flores, incensos. Então se você incluir, bom, já tem os sons da natureza, o som das cachoeiras, do fogo. Então adicionar os cheiros. Eu também imagino que as pessoas tenham feito isso, também seria interessante. Definitivamente sim, tem estudos sendo feitos com aromaterapia. Eu creio que há cerca de 6 ou 7 meses o FDA liberou terapias de aromaterapia para pessoas com dores crônicas nas costas, na parte inferior das costas. Então agora é possível prescrever uma terapia baseada em realidade virtual para dores crônicas na parte de baixo das costas. E teve um estudo com cerca de 400 ou 500 pessoas. E também daria para incluir práticas com movimentos, não daria? Sim, esse incluiria mindfulness, mas também é possível incluir. Uma das experiências que nós estamos desenhando são estudos, são práticas, são formas que permitiriam as pessoas se moverem de maneiras específicas na realidade virtual, de maneiras que elas não poderiam fazer no mundo real. Então isso nos leva à próxima questão, que seria como ir além das limitações, né? Bom, isso seria maravilhoso. Então, últimas palavras, assim, vocês poderiam dividir quais são os próximos planos de vocês? Ou talvez alguma pergunta que o Rinpoche tenha? Eu gostaria de agradecer a todo mundo, foi maravilhoso, aprendi muito. Eu definitivamente quero pensar mais sobre isso, sobre como nós podemos envolver mais a realidade virtual. A gente poderia incluir mais essas imagens que são usadas das deidades e ver sobre como usar o apoio da realidade virtual. Eu me pergunto sobre como isso poderia ajudar a prática. Talvez poderia tirar algo da prática também, seria uma questão interessante de investigar. Eu acho que seria um apoio. Eu tenho interesse em particular no corpo sutil. Quando a gente faz as 9 respirações e sente como a respiração se move pelos canais, a gente vê isso. Seria interessante ver como o ambiente de realidade virtual poderia ajudar no corpo sutil. Eu gostaria de agradecer, obrigado Rinpoche, obrigado Linda, obrigado Cida, obrigado Zen. Eu gostaria de agradecer as pessoas que nós não vemos, como Mila, Ellen, Polly, que sempre ajudam muito a fazer essa transmissão. Eu gostaria de deixar as pessoas que estão assistindo que dia 12 de junho o Rinpoche vai dar uma fala, né, no dia 12 de junho. Dia 13, nós vamos fazer uma sessão de 24 horas de meditação, agora focando no corpo. Depois vai ter uma fala sobre longevidade, Stefan Drafsafen, ou algo assim, desculpem, não sei se eu entendi. Ele é um doutor interessado em longevidade, junto com o médico tibetano Phuntsho Wamo, ou médica Phuntsho Wamo, a médica tibetana Phuntsho Wamo. Novamente, obrigado a todos. Essa conversa está gravada, continua online, então quem quiser voltar
e assistir novamente, a pessoa é bem-vinda. Obrigado a todo mundo. Tenham um ótimo resto de dia. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado.